Mais uma vez, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós estamos nesta terça-feira com alegria no coração, participando de vendo algumas situações que estamos vivendo. E a cada dia que passa, aquilo que deveria trazer tranquilidade aos nossos corações, a participação dos nossos responsáveis, dos nossos governantes, acaba se tornando ainda mais difícil do entendimento para qual direção seguirmos, de que forma devemos nos conduzir. Informações desencontradas, informações que não nos tranquilizam, porque cada dia que passa, o mundo, não só nosso país, a nossa nação, mas o mundo mergulhado em dificuldades com esse tempo de pandemia. E nós, liderança do povo de Deus, responsáveis por conduzir uma igreja, um presbitério, um sínodo, todo o nome de uma igreja num país, devemos então pedir a direção de Deus cada dia mais sobre as nossas vidas, sobre a vida dos que conosco estão, aqueles que conosco caminham, para que possamos caminhar em paz, possamos caminhar com tranquilidade, para que a glória de Deus nas nossas vidas seja abundante ainda mais, porque esta é a vontade de Deus, que os seus servos, que aqueles que usam, leem, entendem a sua palavra, vivam em paz. Paz, como temos dito, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a situações difíceis. Porque a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, deve ocupar lugar nos nossos corações. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, capítulo 4 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19, onde estaremos lendo até o versículo 23. E antes da leitura da palavra de Deus, iremos então fazer uma oração, pedindo ao nosso Deus que nos traga luz, que ilumine o nosso entendimento, para que, de posse da sua palavra, possamos entendê-la, e não somente entendê-la, mas também viver na prática daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, porque nós ainda podemos nos aproximar da tua palavra, dela estudarmos, nela meditarmos e tirar dela orientações para as nossas vidas. Pai, que todos aqueles que tiverem esta possibilidade de estudar a tua palavra, possa ser por ela governado, possa ser por ela ensinado, para que nossos dias sejam melhores dias, como já dissemos, mesmo em meio a dificuldades, possamos desfrutar da paz, a paz que só o Senhor pode dar. Certo do teu cuidado, oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses
estes que o Pai procura para seus adoradores. Palavras do Senhor para os nossos dias. Palavra do Senhor para o dia de hoje. Nós, povo de Deus, temos, já disse e volto a repetir, a felicidade de termos a palavra de Deus para nortear as nossas vidas. Houve um tempo em que um povo desobedeceu a ordem de Deus, os preceitos de Deus, e por isso foi castigado. E nós vamos ver que esse povo de Samaria sofreu graves sanções por não obedecer a palavra de Deus. Samaria, uma cidade estratégica. Se você puder e tiver condições, depois de abrir o mapa, você vai ver que Samaria era um lugar de passagem, era um lugar onde quem desejava ir a Galileia, saindo da Judéia, precisava passar por lá. E quem precisava sair da Galileia e passar em direção à Judéia, também por lá. Mas devido ao problema que os samaritanos arrumaram lá nos tempos do cativeiro babilônico, quando misturaram-se à raça dos babilônicos, ao povo da Babilônia, não obedecendo o que Deus havia prescrito para eles, eles começaram a sofrer, eu diria, um grande preconceito. O povo de Israel, os judeus, não os viam mais como uma das tribos que o Senhor havia separado. Mas aí Jesus Cristo vem e, como sempre fez em seu ministério, veio para devolver a condição dos homens e mulheres, dos povos, por onde quer que ele tenha passado. Ele ele fez essa atitude, ele teve essa prática. Assim ele fez em vários momentos do seu ministério. E nós podemos ver isso claramente na palavra de Deus. Ele vem de um tempo interessante, o capítulo 3, quando começa lá o encontro com Nicodemos. Ele passa por explicar a sua missão aos seus discípulos. Aliás, ele está fazendo isto, ele está dando aula, ele está explicando a esses discípulos o que é o seu ministério. Ele está explicando para os seus discípulos qual é a missão dele, ou seja, a missão do Filho do Homem em relação ao mundo, até que então ele se separa dos seus discípulos e desce sozinho, vai sozinho, então passar pela cidade de Samaria, até que junto ao poço de Jacó ele tem esse encontro com a mulher, onde começa essa conversa. Esse é o pano de fundo da história, e a partir daí, é a partir deste encontro que Samaria vai ter uma reaproximação com os seus irmãos, com os seus semelhantes, com os seus iguais da nação de Israel. Mas o que é de interessante aqui é que ele se aproxima desta samaritana, na beira do poço de Jacó, e ele trata de várias coisas num só momento. Ele trata de uma inserção dos samaritanos, ele trata de uma inserção desta mulher, ele trata da questão direta da vida desta mulher, trazendo a ela o evangelho, eu diria, trazendo a ela a água da vida, que ele mesmo se intitula, e ele traz também para essa mulher palavras de grande incentivo este que vem até os nossos dias. E nós estamos vivendo esse contexto da qual irei tratar, os irmãos irão observar nos dias de hoje. E quero tratar nesse momento na questão da adoração. Adorar não é cantar. Eu diria, adorar não é só cantar. Adorar não é só prostrar-se. Adorar não é só erguer as mãos. Adorar é um conjunto de atitudes
qual o próprio Deus precisa ver nas nossas vidas. E numa visão romanista, porque a Igreja de Roma veio nos ensinar a valorização do templo, a proximidade com o templo que Jesus veio, ensinou no templo, curou no templo, fez várias coisas no templo. A palavra de Jesus para com os seus discípulos e todos aqueles que receberam dele, da fonte direta, ensinamentos, trouxe para eles uma aproximação também do templo. Mas Jesus veio falar e ensinar algo mais profundo. Jesus veio tratar do conhecimento no coração. Jesus veio falar do sentimento de adoração a Deus partindo do coração. E quando ele ensina, ele também diz que a adoração ao Senhor vai partir de um coração de quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não pode adorar a Deus. Quem não conhece a Deus não carrega em si os valores que são necessários para adorar a Deus. É simples o fato. Nós não tivemos a oportunidade de adorar Jesus fisicamente. Nós não vivemos no tempo dele. Mas ele afirmou que em nós o amor de Deus seria revelado ao mundo. Quando ele, no mesmo evangelho de Mateus, ou de João, perdoe-me, vai fazer a oração sacerdotal. O evangelho vai chegar até eles e eles vão fazer conhecido o meu nome no mundo. Por isso ele pedia ao Pai que nos guardasse. E nós não precisamos fazer aqui traçar nenhum paralelo de explicação para entendermos de que quem não conhece não pode adorar. É fácil. É livre o entendimento de que para adorar a Deus é preciso conhecer a Deus. Não na sua totalidade, porque Deus não vai se revelar na sua totalidade ao ser humano. Enquanto vivermos neste tempo pecaminoso, neste templo que é templo do Espírito Santo, mas carrega consigo as marcas do pecado. Uma vez justificados e levados para ele, aí sim viveremos com o Senhor. Mas hoje não, essa questão não nos é possível. Então, eu queria meditar com você de forma bem, eu diria, se é que a gente pode falar assim da palavra de Deus, de forma superficial, a questão da adoração e a localização desta adoração. Já disse, para a Igreja de Roma, há uma importância muito grande na adoração no templo. Eles carregam, até os dias de hoje, a importância de se estar no templo. Mesmo examinando a palavra de Deus com o mesmo texto que nós temos, nós vemos essa valorização do templo. E hoje, em tempos de pandemia, tudo a ver conosco, né? Estamos separados fisicamente daquele que é o nosso endereço, templo, espaço que chamamos de local de adoração. Estamos separados desde o dia 15 de março, quando fizemos o nosso último culto dominical, e de lá para cá não podemos mais estar junto aos irmãos. Existem irmãos que a saudade é grande, que nós não nos vimos mais desse dia para cá. O que temos são as notícias através das mídias sociais, da voz que fala através do telefone, mas ajuntamento para adoração mesmo não temos. Mas Jesus disse que vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Nós quem aqui? Os que do lado de cá foram alcançados pela graça. Nós estamos enquadrados nesse tempo. E Jesus então, ao explicar a esta mulher, ao tirar a dúvida dessa mulher, ele lançou luz para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós não precisamos ou não
pelo menos por enquanto, não devemos trazer nenhuma espécie de sacrifício para buscarmos estar no templo sem o real entendimento do que o templo significa para nós. O templo para nós é hoje um lugar de adoração, pura e simplesmente. O que Deus procura, o que Deus busca, é um coração contrito, um coração adorador, um coração que se junta a Ele através da sua palavra, que vai até Ele através da sua palavra e pede, suplica a sua presença. Estava eu assistindo um vídeo um tempo atrás e um ensinamento foi me passado assim de forma muito tranquila, de uma forma assim, eu diria, muito sem querer, mas alguém falava sobre a palavra clamar. Clamar é pedir alguma coisa com intensidade. E é isso que a igreja tem feito nesse momento. Nós estamos clamando a Deus que nos dê a oportunidade da volta, do retorno, né, ao nosso local de culto, ao encontro com os nossos irmãos, para adorarmos ao Senhor, porque lá nós temos todo o nosso entorno que nos facilita a isto, né? A nossa acomodação, o nosso preparo, o nosso costume, eu diria até, de estarmos reunidos. Mas clamar precisa passar pelo crivo, e eu aprendi lá no vídeo que quem clama não reclama. Reclamar é clamar duas vezes. E a gente precisa separar. A gente precisa continuar clamando, sem reclamar. Ou seja, reclamar é clamar duas vezes, desacreditando do primeiro clamor, do primeiro clamar. A gente precisa então clamar a Deus, na certeza de que Ele vai nos atender. Se Ele nos atender hoje, bem. Se Ele não nos atender, amanhã nós oraremos de novo com a mesma fé, com a mesma intensidade, com o mesmo desejo de que Ele nos alcance, mas sem trazer para nós e para o próprio Deus nenhum peso de negatividade. Não pode ser reclamação, precisa ser clamor. Então o texto diz para nós, no versículo 23, mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí chegamos no nosso ápice, no ponto alto daquilo que queremos tratar. Deus do alto da sua maravilhosa graça, ao olhar para nós, ao procurar esses adoradores, que coração Ele tem encontrado? Que espécie de adorador tem sido você, tenho sido eu? Alguém que reconheceu a majestade do nosso Deus e tem diante dele a condição de agradecimento por todas as coisas que dele temos recebido? Hoje nós temos dois aniversariantes na igreja, né? Diácono Bruno e a irmã Damares Botelho, qual nós já fizemos, mas reiteramos aqui o nosso parabéns. Que Deus abençoe suas vidas. Mas quero tomá-los por exemplo daquilo que quero tratar, daquilo que quero trazer para o nosso conhecimento. Quantas pessoas no dia do nosso aniversário lembram-se de trazer uma palavra, de mandar um recado via WhatsApp, via Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e toda essa parafernália de mídia digital que temos hoje, mas que no decorrer longo do ano talvez não vá lembrar ou fazer menção da nossa vida, da nossa pessoa. Cremos que isso não acontece com os aniversariantes de hoje. Mas existem pessoas que estão, por nós, sendo esquecidas quando precisam de uma palavra de incentivo, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de carinho.
E nós vemos aí nos dias de hoje também a importância disto. Poucos dias atrás a igreja recebeu, acredito que você também tenha visto, um pedido para que ligações fossem feitas para o asilo das nossas irmãs, a casa de repouso das nossas irmãs da Igreja Presbiteriana. E nós podemos ver o resultado disto, né? A felicidade delas, porque receberam muitas ligações. Essas ligações precisam continuar, mas com certeza, de fato, de verdade, com o passar do tempo, elas vão ser diminuídas, acabam sendo descontinuadas. Então, cada ato, cada pequeno ato para com o teu semelhante, para com o teu irmão, serve para que Deus veja em você que você é alguém que conheceu o Evangelho, que foi alcançado pela graça e agora, aproximado desta graça, replica isto, faz isto. Porque adorar a Deus é aproximar-se dele, diante dele com reverência, com atitude de adoração, mas o replicar isto, o desdobrar isto nas nossas vidas, também são atos de adoração. Há um texto bíblico que diz que aquele que der um copo de água fria para um dos seus, ou seja, para um dos seus pequeninos, é como se fizesse a ele. Brasas serão amontoadas sobre a sua cabeça. Que lugar devemos fazer isto? Qual é o lugar de demonstrarmos verdadeira adoração para o Deus ao qual nós servimos? Em todo o tempo. Permita-me te dar uma tranquilizada, se é que cabe. Existe um momento que é muito difícil disso ser feito. Todas as vezes nós não conseguimos replicar este ato de adoração para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo e, em consequência disso, para o próprio Deus. Mas a mulher samaritana, ao encontrar-se com Jesus e ao ouvir dele todas essas coisas, ao se ausentar Jesus da presença dela, a mensagem ficou passada. E nós podemos ver claramente que ela entendeu isso. Porque ela diz: Senhor, se tu és a água da vida, eu quero beber, dá-me de beber desta água. Daí por diante, aquele que experimenta, e eu disse lá no início, aquele que experimenta a presença, a companhia doce do amorável Espírito Santo de Deus, que é quem é a nossa companhia hoje, representando a Trindade, nós, que alcançados por este Espírito Santo, precisamos propagar isto. Em grandes atos, em grandes proporções, mas também nas mínimas coisas. Não tenho a mínima pretensão de querer ser o exemplo deste mundo, mas como líder, como alguém que é responsável por trazer a palavra de Deus ao coração de um rebanho, é bom nós fazermos o nosso melhor. É bom procurarmos dar o nosso melhor, porque fazendo assim, nós poderemos então viver na tranquilidade daquilo que é ser servo de Deus. Busquemos com muito afinco, com uma necessidade premente de termos resultado disso. É uma coisa que nós devemos buscar. Não para que nós vejamos e nos venhamos a inflar, crescer, mas nossa vida precisa ser pautada desde as menores até as maiores atitudes para com o nosso semelhante. O Espírito Santo, ele é invisível, imperceptível ao olhar humano. A presença dele nas nossas vidas virá se mostrar através daquilo que nós fazemos. Temos tido aulas o tempo todo, ensinamentos o tempo todo. Me lembro quando
da segunda vez que fui a Trajano de Moraes, na companhia da nossa irmã Marli Botelho. Alguns daqui conhecem a irmã Marli Botelho, né? E ao pararmos para almoçar, ela conversando com a moça do caixa do mercado, talvez nem ela vai se recordar disso, mas ela falando do amor de Deus para aquela menina, de uma forma assim, sem peso, sem obrigação, de uma forma muito tranquila, e me fez refletir. E eu penso nisto de vez em quando. Todo e qualquer assunto, toda e qualquer aproximação serve para nós como a possibilidade da apresentação do Jesus Cristo, ou do Evangelho, que é a boa nova que Ele nos mandou pregar. Que busquemos isto na nossa vida, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, porque são estes que o Pai procura. Em qual lugar? No templo? A mulher apresentou uma das opções a Jesus. Seria no monte? Seria no templo? Onde isso deveria ocorrer? A resposta de Jesus é muito clara. Nem no monte, nem no templo, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quem adora em espírito e em verdade, o adora em qualquer lugar, em qualquer situação, aproveitando todo e qualquer momento para fazer menção da palavra do Senhor. Nós temos, como diz um amigo nosso, nós temos o melhor motivo. Nós temos para que aproveitemos o local onde nós passarmos, para trazermos a melhor notícia. Que Deus assim alimente a sua vida. Que você leia o texto, debruce sobre o texto. Ele é rico o bastante. Quando ele fala da questão aqui que a salvação vem dos judeus, muitos poderiam eletizar e dizer: então nós os gentios estamos fora. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para alcançar a todos quantos se havia perdido. E eu sou um desses perdidos que foi alcançado. Que a palavra dele seja clara na nossa vida, em todo e qualquer momento. Façamos práticas de atos de adoração ao nosso Deus, para a manifestação do seu amor, para a manifestação da sua glória, para que aqueles a quem ele mesmo quiser salvar, ele salve, por sua graça e por sua misericórdia. Que Deus nos abençoe. Fica aqui a nossa palavra, a nossa pequena reflexão, nesse entendimento, mas que Deus encontre no meu e no seu coração esses verdadeiros adoradores. Que Deus nos abençoe. Queridos, antes da oração, deixar aqui um pedido para que aquele vídeo que o pastor colocou lá no grupo de WhatsApp, né? Dê um ok lá, assistam, uns 4 a 5 minutos, o vídeo é curto, mas ele traz uma explicação e eu quero saber se a minha igreja entendeu a nossa posição, se a igreja a qual nós estamos responsáveis hoje entendeu a nossa posição, posição do conselho, e que, uma vez tendo entendido, aguardemos, esperemos a boa vontade de Deus para conosco. Oremos uma vez mais. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer por tudo que Tu és, Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua boa mão que nos conduz, que nos alcança, pela Tua boa mão que nos faz entender que somos esses adoradores que precisam Te adorar em espírito e em verdade, em toda e qualquer situação, sem olharmos aquilo que está ao nosso redor, o momento que estamos vivendo, mas que aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos tem dado na pregação do Teu Evangelho, para que, alcançando aqueles que o Senhor mesmo quer salvar, sejamos agentes multiplicadores desta mensagem. Abençoa o Teu povo, abençoa a nossa nação, o nosso estado. Te pedimos pelos médicos, dá, Senhor, uma direção para este povo que está perdido, que haja amadurecimento na nossa política, que haja amadurecimento na nossa liderança, para que falemos, Senhor, todos uma mesma linguagem, falemos todos numa mesma direção, para que possamos ficar livres desta pandemia, quando o Senhor quiser, e possamos passar por estas lutas, por essas dificuldades, com a boa mão do Senhor conduzindo todas as coisas.
certo do teu cuidado, do teu carinho para conosco. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Filhos, até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.